Olá, aqui é Mayara Cansanção e para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento sobre empreendedorismo conectivo, que é o tema que eu vou estar falando aqui para vocês no Comentores de hoje. Eu quero trazer alguns dados para essa nossa conversa, para a gente poder entender o que está no entorno do empreendedorismo. Para eu poder chegar no conectivo, eu preciso primeiro entender alguns pilares e algumas nuances que estão nesse entorno. Então eu quero começar apresentando aqui alguns dados para vocês. Eu vou colocar aqui na tela para a gente compartilhar. Esse pilar de comparação da GED, que é a Global Entrepreneurship and Development Institute, vem mostrar pra gente a comparação do Brasil frente a outras regiões, frente a outros países. Eu estou te apresentando esses dados para que a gente possa perceber os nossos pontos de força e os nossos pontos que precisam ser melhorados para que a gente consiga empreender com mais assertividade. Então, nesses pilares, eu posso aqui te apresentar um grande ponto de força do Brasil, que é a percepção de oportunidade. Estamos num país muito grande. O Brasil é um país enorme, cheio de necessidades de consumo, necessidades de adquirir bens e serviços. Então, isso é importante a gente entender, porque a partir do momento que você pensa em seguir uma carreira empreendedora, é muito válido que você entenda se tem mercado para mim, para o meu negócio, para o meu serviço. Então, a percepção do Brasil frente às oportunidades é algo muito positivo. Outra situação muito positiva é o nosso suporte cultural. O Brasil, ele é formado por pessoas muito resilientes, pessoas que acreditam verdadeiramente. Existe até uma frase que alguns podem achar clichê, outros não, que fala que sou brasileiro e não desisto nunca. Então, por sermos um povo resiliente, é muito importante que a gente traga essa resiliência para o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo muitas vezes te testa nesse caminho. Ele realmente vem para ver se você está com vontade. Vão acontecer atropelos no dia a dia, vão acontecer circunstâncias que vão te mostrar o quanto você está de fato envolvido com o seu negócio. Se é um envolvimento realmente de querer fazer acontecer, de fazer dar certo, ou se é um envolvimento superficial porque você enxergou uma oportunidade de ganhar dinheiro, por assim dizer, né? Porque eu tenho até um grande empresário que eu conheço, que uma vez ele disse assim: Mayara, dinheiro todo negócio dá, até plantar tomate dá dinheiro. E é um fato, tudo que você fizer de forma planejada, programada, com custos calculados, calculando a sua mão de obra, enfim, tendo um controle do seu negócio, estudando seu mercado, tendo aí uma visão macro, você de fato vai conseguir extrair muitas oportunidades e lucro desse teu segmento. Muitas vezes a gente está muito fechado a apenas uma oportunidade, não consegue perceber que existem mercados afora, possibilidades de exportação, de importação também. Hoje o Brasil também importa bastante. Com a alta do dólar isso ficou um pouco mais delicado, mas é um país que consome bastante. Então eu trouxe esses dados para a gente poder perceber. Um terceiro pilar importante é o networking. O Brasil é muito forte em relacionamento. Nós temos, o ser humano por si só tem uma necessidade muito grande de se conectar. Parece que a gente veio com um chip implantado da conexão, onde a gente precisa se conectar com o outro, precisa criar um vínculo, precisa de um relacionamento, de uma família, alguns de filhos. Então isso varia muito de pessoas para pessoas, mas fato é que nós temos essa necessidade de vinculação. De modo geral, nós temos a necessidade de vinculação, de conexão e de contato. Por sermos de um país que transmite isso, um país tropical que tem essa necessidade de se conectar, que as pessoas têm essa necessidade de se conectar, o que acontece? O nosso networking é bastante fortalecido. E no que isso pode te ajudar? Bom, antes de eu te falar no que as nossas forças podem te ajudar, eu quero compartilhar um pouco com você das nossas fraquezas também. Tudo isso para a gente chegar no empreendedorismo conectivo. A
habilidades iniciais é uma fraqueza do Brasil, né, comparado aos pilares avaliados no mundo e a média mundial. Então, as habilidades iniciais para começar um negócio, o quão preparado você está para iniciar um negócio. Um outro ponto que a gente pode aqui verificar. Inovação em produtos. É feito muito do mesmo. A inovação de criar novos produtos ainda é um ponto que precisa ser melhorado. Assim como a inovação em processos. Mas qual é a diferença da inovação em produtos para a inovação em processos? Bom, a inovação em produto é o produto acabado, é o quanto eu tive, é uma ideia brilhante que eu tive acerca de um produto final. E o processo é o meio de eu fabricar, de eu construir esse produto final. Então, envolve a produção, os equipamentos, tudo aquilo que me permite confeccionar, produzir, fabricar um determinado produto ou serviço. Mas isso muito mais relacionado a produto, essa questão dos processos. Então, trazendo um pouco desse parâmetro para você, dos nossos pontos de força e dos nossos pontos de fraqueza, o que eu posso te colocar é o seguinte: se a gente utilizar ainda com mais assertividade os nossos pontos de força, nós podemos minimizar os nossos pontos de fraqueza. De que forma? Por exemplo, o networking é um ponto muito forte. Por outro lado, as nossas habilidades iniciais para começar um negócio é um ponto de fraqueza. Se de repente a gente utilizar esse networking, utilizar essa rede de contatos, que o networking nada mais é do que essa rede de contatos, muito relacionado ao campo profissional, por isso que é networking, está relacionado muito ao teu campo profissional. Se você utilizar com assertividade o teu networking para produzir habilidades iniciais, para se conectar com pessoas, para aprender, para conhecer mais do teu mercado, mais do teu serviço, a se aprimorar realmente na tua ideia, você consegue mudar esse parâmetro, você consegue pegar um ponto que a princípio pode ser de fraqueza e transformar num ponto de força, simplesmente utilizando de uma habilidade que você já possui. Bom, outra situação interessante. O meu suporte cultural. Eu tenho um suporte cultural muito rico, o Brasil tem um suporte cultural muito interessante. Eu posso, de repente, utilizar do meu suporte cultural para me conectar com outras regiões do mundo, com outros países, com outras culturas, para melhorar os meus produtos e os meus processos. Por exemplo, os japoneses são feras em processos. Não é à toa que eles criaram teorias e métodos para otimizar processos produtivos em grandes fábricas. No setor tecnológico, eles estão muito à frente em muitos pontos e de muitos países. Então, se eu utilizar desse meu suporte cultural para me conectar com outras regiões, muitas vezes aquela solução que você tanto procura e que às vezes você paga muito caro para conseguir, está muito perto de você. É bem aquela situação de eu estou desejando comer uma maçã e às vezes é só esticar meu braço que eu estou embaixo de um pé de maçã, mas eu não consigo enxergar, ou se eu enxergo, eu não estou me esforçando o suficiente. Às vezes a maçã não está tão próximo assim das minhas mãos, então eu vou precisar de algum recurso para conseguir chegar lá. Mas fato é que isso é muito possível. Em relação à nossa percepção de oportunidades, pararmos para perceber também as oportunidades para o que diz respeito aos nossos produtos e processos. Se eu enxergo uma oportunidade, eu posso enxergar também de que forma eu posso melhorar tanto o meu produto quanto o processo para eu fabricar esse produto. Por exemplo, se eu trabalho com polpa de fruta, a polpa de fruta é o meu produto. O meu processo é o processo que a minha empresa tem de pegar aquela fruta, retirar a polpa, passar por um processo de industrialização, se vai haver conservantes, se vai passar por alguma máquina para fazer essa extração. Isso é o processo para eu chegar no produto final, que é a minha polpa embalada. De repente, de eu utilizar os recursos positivos que eu tenho, as percepções de oportunidade da minha região, para buscar uma maneira de otimizar o meu processo. Bom,
Falei muito até aqui, dando só 3 pequenos exemplos. Se você pôde analisar o pilar de comparação, ele é muito mais amplo do que parece. Ele tem muito mais informações e você tem acesso a esse tipo de dado na fonte que eu estou colocando aqui no teu visor. Falado tudo isso, colocado todas essas situações, agora sim eu quero me apresentar um pouquinho para você. Bom, eu sou a Mayara Cansansão, como você já percebeu, eu gosto muito do campo do empreendedorismo, tenho essa façanha de gostar de criar temas, teorias, estudar, pesquisar sobre o assunto, porque o empreendedorismo foi aonde eu me encontrei. Então, o ser humano, de modo geral, ele tende a, quando é muito apaixonado por alguma coisa, expor isso de uma maneira muito forte e de repente querer contagiar aí quem está ao redor com o empreendedorismo. Então, esse é a minha vida, é o que eu me encontrei fazendo, é a minha carreira, é a minha sensação de utilidade para com o mundo e é onde eu posso entregar valor. É através dos meus negócios, através da minha gestão, através daquilo que eu acredito e que posso ofertar de valor. Por isso que o empreendedorismo para mim é algo tão forte e tão visível por algumas pessoas que estão próximas a mim. Tem quem diga que eu vejo empreendedorismo em tudo. Sou psicóloga de formação, formei em psicologia, abri um negócio também no ramo de psicologia, onde eu trabalho desenvolvimento profissional e pessoal. Sou criadora da Nave Empreendedora, onde eu auxilio mulheres que desejam empreender a conseguir alavancar, a conseguir perceber e enxergar se o seu cenário está favorável, se o seu negócio é aceito no mercado, de que forma que ela consegue colocar a sua paixão, aquilo que ela tem assim de mais forte dentro dela, num negócio, num produto, num serviço. O que eu acredito muito no empreendedorismo. Quando você faz aquilo que você realmente gosta, quando você faz aquilo que você realmente tem paixão, tem envolvimento, tem compromisso, você tem um compromisso com as pessoas que compram o teu produto, com as pessoas que contratam o teu serviço e você entrega o que você tem de melhor. Pelo simples fato de você estar realmente conectado com aquilo que você faz, porque é aquilo que você acredita, que você desejou vivenciar verdadeiramente e não acordar, bater um horário, bater um ponto para poder você executar um serviço por executar. Então é você realmente se entregar à sua carreira, se entregar àquilo que você gosta. Então eu sou psicóloga, como eu falei agora há pouco para vocês, e trago muito dessa visão da psicologia para os negócios e sempre fazendo alguns contrapontos com dados e outros estudos que eu gosto muito de estar estudando, de estar pesquisando, para poder conhecer um pouco mais. O empreendedor, ele nunca para. Se você quer parar em algum momento, o empreendedorismo não vai ser uma carreira para você. Mas se estudar é uma coisa que te deixa ainda mais fascinado com a vida, com o mundo, com aquilo que você pode entregar para as pessoas, então eu te digo bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. E se você ainda não entrou nesse mundo, é uma questão de tempo para você entrar, porque esse aqui é o mundo dos inquietos, é o mundo daqueles que sempre querem entregar algo mais de valor. O tema que eu venho aqui colocar para vocês de empreendedorismo conectivo surgiu de algo muito simples, algo que simplesmente despertou dentro de mim uma visão muito clara com base naquilo que eu vim estudando, naquilo que eu vim fazendo, que eu vim executando. Sou fundadora de um movimento chamado Mulheres em Conexão. Você encontra a gente muito fácil no Instagram. A gente está em um momento de criação do nosso portal, mas no Instagram você encontra a gente com muita facilidade. E não foi à toa que eu escolhi o empreendedorismo conectivo e coloquei isso aqui para você como um tema que eu acredito, porque eu consigo ver e comprovar através de pessoas que estão conectadas com a gente. O Mulheres em Conexão surgiu da necessidade de mulheres estarem acima da média, estarem a fim de se reenergizar, estar a fim de entregar mais e oferecer para a sociedade aquilo que elas podem oferecer de melhor, em conjunto com os homens que também auxiliam muito a gente nesse projeto. Então, o que acontece? Quando você se conecta com outras pessoas, você enxuga muito o seu caminho. É quase que como se você tomasse alguns atalhos no empreendedorismo. E aí eu quero compartilhar com você aqui uma situação onde eu coloco nesse slide: eu preciso mesmo me conectar.
Bom, você tem duas opções. Você pode ver ali no teu lado direito do visor, tem uma pessoa ali meio perdida, não sabe se vai, se volta, se está certo, se não está certo, se o caminho que ela está trilhando é o caminho realmente adequado para o negócio dela. E ali do teu canto esquerdo do visor você vê pessoas conversando e verificando que existe uma oportunidade muito melhor para você alcançar o seu resultado, diferente daquela que aquela outra pessoa que está sozinha está tomando. Esse cenário é muito comum e muito verdadeiro no mundo do empreendedorismo, na realidade empreendedora. Quando você se conecta com outras pessoas, você só tem benefícios. O que acontece no empreendedorismo conectivo? Você conquista pessoas, você otimiza o seu tempo. O que é otimizar o meu tempo? Bom, algo que você demoraria de repente 10 horas para fazer, se você conhece um especialista que você já se conectou com ele, porque você fortaleceu a sua rede de contatos, você faz contato e de repente aquela dúvida que você poderia levar 10 horas para sanar, você resolveu num telefonema de alguns minutos. Então, a conexão vai muito além de um networking. Primeiro porque a conexão, ela tem como finalidade se conectar. E o conectar é muito mais forte. O networking, como eu coloquei para vocês no início, é uma rede de contatos profissionais. Então, você tem essa capacidade de se conectar verdadeiramente com as pessoas e poder trocar essa energia, trocar esse conhecimento e agregar um para com o outro. E isso otimiza muito o seu tempo. Você tem um ganho de tempo muito relevante. Uma outra situação é que transforma clientes. Você, uma vez que se conecta, você não se conecta no empreendedorismo conectivo só com pessoas a fim de gerar contatos. Você se conecta com o seu cliente. Você se conecta com o seu fornecedor, você se conecta com os seus funcionários, porque a conexão é algo muito forte em você uma vez que você trabalha ela. Você fortalece suas parcerias, você está conectado com outras pessoas e pode, por esse motivo, fortalecer as suas parcerias. E aí, na parceria sempre tem o ganha-ganha. Você oferece algo e recebe algo em troca. E o empreendedor tem isso muito claro. O empreendedor de verdade, não o empresário que simplesmente tem uma empresa, ele tem muito claro que é importante para ele construir esse vínculo. É construir realmente essa parceria tanto com funcionários, que são os teus clientes principais, o principal cliente do empreendedor, porque são aquelas pessoas que te ajudam verdadeiramente a alcançar os resultados, a alcançar a meta da sua empresa que você determina. Além de aumentar a capacidade de resolução de tarefas. Como eu te coloquei aqui no início, você pode otimizar o seu tempo e você também aumenta a sua capacidade de resolução. Porque uma vez que eu ganho tempo, ao invés de eu ficar 10 horas num problema, eu fiquei ali alguns minutos, eu aumento minha capacidade de resolver outras situações. O meu tempo fica muito mais produtivo. O meu dia, por muitas vezes, parece que tem muito mais do que 24 horas. Simplesmente porque eu tive um rendimento de produção muito interessante. E aí eu posso tirar um tempo muito maior para a família, para os amigos, para o lazer, para a leitura, ou mesmo para os estudos, ou mesmo para não fazer nada. Eu posso escolher porque eu tive um ganho de tempo muito interessante. Uma coisa eu preciso te colocar para que você tenha muito claro. O empreendedorismo conectivo, que são aquelas pessoas que entendem verdadeiramente a necessidade de se conectar para alavancar resultados, que entendem que parcerias são benéficas, que entendem que as pessoas, quando estão juntas em busca de um propósito, elas ampliam as chances de vencer, de alcançar aqueles resultados, de entregar valor para a sociedade, para a família, ou para qualquer pessoa que esteja envolvida direta ou indiretamente. É muito importante que essas pessoas tenham claro que o processo do empreendedorismo conectivo é uma via de mão dupla. Exatamente. Essa figura que eu estou colocando agora para você, ela nada mais é do que para te exemplificar o seguinte: eu posso estar muito afim de me conectar, mas se eu encontro outro fechado para essa conexão, esse processo não se funde. Uma vez que eu estou muito afim de me conectar, de entregar valor, de receber valor também, e eu encontro alguém com essas mesmas características, esse processo se funde e existe uma verdadeira conexão.
Essa sim é a verdadeira conexão, quando eu estou aberta para me entregar e para receber do outro, e quando o outro está aberto para se entregar e receber também da minha pessoa. Então, o que acontece? Você consegue otimizar o seu networking, criando desse networking um vínculo de conexão e trazendo esse ambiente de conexão para a tua família, para o teu cenário de trabalho, para os teus colegas de estudo, e com isso ter muito mais resultados. Então, no início, quando eu comecei a empreender, eu te falo disso com muita veemência e com muita clareza, porque eu percebi que o empreendedorismo é um cenário muito diferente dos cenários que eu estava antes envolvida. Porque o cenário que eu estava envolvida antes era um cenário de organização. Então, facilmente havia uma conexão natural com aquelas pessoas que você mais se identifica. Quando você vem para o empreendedorismo, onde você abre sua própria empresa, o seu negócio, o CNPJ, que você tem que defender as suas ideias com unhas e dentes, com muita garra, com muita força, com muita resiliência, driblando todas as peripécias do dia a dia, o que acaba acontecendo? Você percebe que, primeiro, você não tem tanto tempo para fomentar o teu relacionamento com outras pessoas. Segundo, você tem que dar conta de funcionários, fornecedores, clientes, com quem que você vai se conectar no final do expediente, ou no final de semana, ou no momento que você gostaria de estar conversando com alguém. Geralmente, para os empreendedores, as pessoas que mais conhecem do próprio negócio dele são pessoas que têm negócios do mesmo estilo. Então é uma oportunidade de se conectar com pessoas que têm negócios similares aos seus e vocês trocarem ideias e fundir parcerias. No início, quando eu comecei a empreender, eu acreditava que os concorrentes não podia haver uma parceria leal com a concorrência, porque no final nós tínhamos o mesmo objetivo, de conquistar o mesmo cliente. Mas aí você vai percebendo que, primeiro, o sol brilha para todos. Existe um mercado muito vasto que você sozinho não tem a capacidade real de abarcar essa capacidade. É muito maior do que os teus braços podem alcançar. Então você precisa de parceiros. E uma vez que você funde parcerias leais, existe um respeito no campo de trabalho. Então pode até haver uma concorrência, mas existe uma concorrência com respeito, porque você criou uma parceria, um vínculo, uma conexão, foi leal ao seu concorrente, que você não vê mais dessa forma, vê realmente como um parceiro, e ele leal a você. Então, no processo de empreender, é por muitas vezes um processo muito solitário, mas cabe a você se abraçar com essa solidão ou escolher que não quer isso para você, que você pode entrar no empreendedorismo, você pode se conectar, você pode fazer parte de associações, de grupos, de movimentos que têm esse mesmo pensamento que você, que acredita verdadeiramente que quando você se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, as suas chances de dar certo e dessa pessoa que está com você dar certo são de 10 vezes mais. Agora, só uma dica antes de eu encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, que eu não posso nem te falar que é uma palestra, eu acredito que é muito mais uma troca de ideias, eu quero muito mais poder contribuir com você verdadeiramente. O que é muito interessante para você perceber se há de fato uma conexão é o teu processo de linguagem e de entendimento. Se você está com dúvida, né, se o Wi-Fi da pessoa está conectado ou se ele está desconectado e não é possível você entrar, fazer essa conexão, porque para que haja uma conexão precisam haver duas pessoas com o mesmo interesse e as duas pessoas abertas a isso, é simplesmente tendo uma conversa, alinhando verdadeiramente os propósitos, alinhando as expectativas e percebendo se aquilo que você deseja é o que o outro deseja. Porque nesse processo, nessa conversa, você vai conseguir perceber se há de fato uma conexão favorável ou não. Ou se de repente foi algo pontual, que deu certo num determinado momento, mas que não vai seguir adiante. Porque a conexão é algo que quando conecta realmente, ela segue adiante. É algo que você percebe assim, bom, ali eu já conectei, ali já me conectou. É algo muito intrínseco, muito enraizado, não é pontual. Pontual é de repente uma parceria de um projeto pontual que acabou, deu certo ali, ok, muito obrigada. E a conexão não, é algo que perpetua. Então muitas vezes
uma dica que eu quero dar para você é, para você saber sentir se o outro está na mesma vibe de conexão que você, é simplesmente tendo uma conversa, um alinhamento, onde você entende, olha, eu tenho planos para que isso aconteça por um prazo mais longo, e você? Vê da mesma forma? Não vê? Então, pela forma como essa pessoa vai verbalizar e vai colocar para você, você mesmo já vai sentir, porque o empreendedor, ele tem uma sensibilidade à flor da pele. Para poder ele perceber o mercado, perceber o cliente, ele acaba despertando ou mesmo estimulando diversos sentidos. E nesse processo, nessa conversa, você vai sentir se essa conexão é real. E se for real, parabéns, é muito bom se conectar com pessoas, é muito bom estar alinhado, você se sente vivo, você se sente assim, nossa, verdadeiramente conectado mesmo, de sensação mesmo de pertencimento, eu pertenço a esse meio e esse meio me pertence. Todas as vezes que as mulheres em conexão têm um evento, a gente sai extremamente energizado. E eu tô te falando isso não é porque eu acredito nisso, não é porque elas realmente verbalizam isso nos próprios eventos. Porque a gente tem alinhamento de expectativas, alinhamento de propósito, todas ali estão dispostas a dar e a receber e a ajudar uma a outra a crescer no momento que tenhamos dificuldades, ou mesmo em momento que não tenhamos dificuldades, que as coisas simplesmente estejam dando certo, mas que a gente precise dar um salto muito maior para que os resultados possam ser realmente alavancados e impulsionados. Então, eu quero deixar uma dica aqui no final para você, que é: conecte-se. Conecte-se com as pessoas, conecte-se verdadeiramente com os seus funcionários, com o seu mercado, com os seus clientes, porque se você despertar essa habilidade e estimular, com o tempo você vai ter esse potencial de se conectar muito aflorado em você e muito natural. Isso vai te ajudar muito a perceber e a alavancar seus resultados. Então, essa é a minha dica para você, para a gente fechar esse nosso momento e compreender o que é o empreendedorismo conectivo, o empreendedorismo que conecta. Eu sou empreendedora, conecto com outras empreendedoras para que nessa fusão a gente consiga alavancar resultados, fortalecer parcerias e mesmo se conectar, porque a gente tem propósitos parecidos e precisamos proteger o nosso mindset enquanto empreendedor. Para fechar, o que é mindset? Mindset é a tua programação mental. O empreendedor ele tem uma programação mental diferenciada, assim como vários outros segmentos têm programações mentais diferenciadas. E uma vez que você estabelece isso para a tua carreira, para a tua vida, porque os empreendedores de veia, né, que vivem o empreendedorismo na veia, eles acabam levando o empreendedorismo para outras esferas da sua vida, o que acontece? Eles entendem isso e é realizado ali uma programação mental onde acredita verdadeiramente que essa é a forma certa de funcionar para o empreendedor. E o que é importante acontecer? Você proteger essa sua forma de funcionamento, você proteger os seus pensamentos. E quando você se conecta com pessoas que pensam como você, eles te ajudam a proteger os teus pensamentos e você ajuda eles a se protegerem também, para conseguir dia após dia estar tocando seus negócios, acreditando no seu negócio e procurando melhorá-lo a cada dia mais. O empreendedor ele precisa ter uma motivação muito forte. Ele precisa ter algo que borbulha dentro dele para fazer com que ele acorde todos os dias de manhã a fim de impactar verdadeiramente a vida de pessoas. Porque é isso que o negócio faz, impacta verdadeiramente a vida de pessoas. Por mais simples que alguns negócios pareçam ser. Por exemplo, tem uma empresa que fabrica vassouras, né? Um exemplo. Fabricar vassouras pode ser algo muito simples, mas vai viver sem uma vassoura para você ver. Então você acredita que aquele empreendedor que fabrica vassouras não muda a vida de pessoas? E dependendo do tipo de vassoura, se ela for anatômica, se ela tiver ali um cabo mais macio, ele vai não só impactar, como vai ajudar pessoas que de repente sofrem de dores a conseguir limpar a sua casa ou o seu local de forma muito melhor, sem se prejudicar. Então, qualquer que seja o teu negócio, o teu serviço, você enquanto empreendedor muda, melhora a vida de outras pessoas. Entenda isso e procure melhorar cada dia mais. Mesmo que você acredite que você já melhora muito a vida de pessoas, você certamente pode fazer alguma coisa
para melhorar ainda mais. Então, conecte-se com pessoas que têm esse pensamento também de melhoria contínua e siga em frente. Eu quero fechar aqui dando a minha gratidão a você por ter ficado comigo durante esses mais ou menos 30 minutos, onde a gente pôde perceber mais uma área do empreendedorismo, que é o empreendedorismo conectivo, muito forte no Brasil. Vamos usar essa nossa força para levar isso para os nossos negócios e poder alcançar os resultados que a gente almeja. A gente se vê, eu tenho meu canal no YouTube, Maiara Cansanção, postando dicas semanais para empreendedores. Até mais!